Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Leal, sou psicólogo clínico, formado na Universidade Federal de Campina Grande, trabalho com terapia do esquema e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre saúde mental. Muita gente se pergunta o que é saúde mental. Eu acho que é muito importante a gente começar por aí. Eu costumo definir saúde mental como um estado de bem-estar. Esse bem-estar sob a ótica das dimensões psicológica, emocional e social, que permite a pessoa para ela conseguir lidar com os desafios da vida, que permite a pessoa ela trabalhar de uma forma produtiva, estabelecer relações saudáveis e contribuir para a comunidade como geral. Não é necessariamente a ausência de transtornos mentais. Muita gente pensa nessa ótica, mas também a presença de equilíbrio. A gente não tem como fugir dos desafios da vida, dos dissabores da vida, mas a gente tem uma capacidade de sentir, a gente tem uma capacidade de pensar e agir de uma forma flexível diante dessas situações, reconhecendo e principalmente regulando as emoções, mantendo o propósito e o sentido da vida. Algo que eu acho importante a gente salientar também são as dimensões da saúde mental. A gente precisa falar de uma dimensão emocional, sobre o sentir, sobre o expressar as emoções de maneira adequada. Quando eu falo de emoções primárias mesmo, alegria, tristeza, medo, raiva. Também é importante a gente pensar numa dimensão, no aspecto cognitivo, né, sobre ter clareza do pensamento, concentração e, sobretudo, a tomada de decisões, e também uma perspectiva comportamental, né? Quando eu falo comportamental, eu falo agir de acordo com valores, mantendo hábitos saudáveis. E, para finalizar, eu acho que, não menos importante, uma dimensão social também, no sentido de que o indivíduo ele tem a capacidade de manter relações significativas, vínculos e a própria sensação de pertencimento. Se a gente pensar em fatores que influenciam todas essas dimensões, essas dinâmicas, a gente pode pensar em fatores biológicos, sobretudo quando a gente fala em fatores biológicos, a genética, o funcionamento cerebral, o histórico de doenças do indivíduo, em fatores também de ordem psicológica, ou seja, padrões de pensamento, quais são as estratégias de enfrentamento desse indivíduo, estratégias de coping, como é que ele consegue lidar com as situações, e questões também de autoestima. Também é importante a gente pensar na perspectiva social, e quando eu falo isso, eu falo de relações familiares, sobre o próprio apoio social, trabalho e questões também que envolvam as condições de vida como um todo. Por que é importante a gente falar ou pensar em saúde mental? Porque uma boa saúde mental, ela protege o indivíduo, ela vai blindar o indivíduo contra o adoecimento, ela vai melhorar a qualidade de vida e vai permitir uma maior resiliência. Eu gosto muito de utilizar esse termo. Já o adoecimento mental, ele pode se manifestar em forma de depressão, em forma de ansiedade, transtornos de humor, dependência, entre outros. Às vezes a gente acha até que a ansiedade é uma coisa interessante, é uma coisa boa, porque principalmente aqui nos países sul-americanos, a gente aprendeu que ser produtivo, agir, né, de forma ansiosa, naquela ansiedade antecipatória, isso é sinônimo de boa prestação, às vezes, de serviço, e às vezes a gente está trazendo prejuízo para a nossa saúde mental. Mas, em resumo, a saúde mental é viver em equilíbrio entre emoções, pensamentos, comportamentos, relações, preservando, sobretudo, a capacidade de enfrentar a vida de maneira saudável. Falar sobre saúde mental é fundamental, porque quebra o silêncio
quebra o estigma, né, que ainda cerca o tema. Além de abrir espaço para prevenção, além de abrir espaço para acolhimento, além de abrir espaço para o tratamento. Por que é importante? Primeiro porque reduz o preconceito. Muitas pessoas elas deixam de buscar ajuda por medo de julgamento. Então, conversar sobre o tema normaliza o cuidado, e a gente precisa normalizar o cuidado. Normalizar o cuidado com a mente. Cuidado com o nosso aspecto físico, ou em outras áreas da nossa vida a gente tem, mas o cuidado com a mente eu acho que é muito importante a gente normalizar ainda, né? A gente precisa normalizar o cuidado com a mente, tal qual o cuidado com o corpo, por exemplo. Além disso, favorece o acesso à ajuda. Quando o assunto ele é difundido, quando o assunto ele é discutido, cresce a consciência sobre os sinais de sofrimento emocional e a procura por apoio profissional. Isso vai, aos poucos, fortalecendo os vínculos sociais, porque à medida que a gente vai compartilhando experiências, à medida que a gente vai compartilhando sentimentos, nós vamos promovendo empatia, nós vamos promovendo conexão, diminuindo a sensação de isolamento. É muito importante a gente pensar nessa perspectiva, porque funciona também, no final das contas, como uma espécie de prevenção e promoção de bem-estar. Falar sobre saúde mental incentiva hábitos saudáveis, a gente precisa disso. Muito além das questões que, obviamente, envolvem autoconhecimento e resiliência diante das dificuldades. Isso, no final das contas, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para olhar, tem um impacto coletivo muito grande, seja nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas comunidades mais abertas ao diálogo, que acabam se tornando ambientes mais saudáveis e produtivos. Ou seja, falar sobre saúde mental é um ato de cuidado individual e coletivo, que salva vidas e promove qualidade de vida. Acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre essa dificuldade de buscar ajuda também. As pessoas, naturalmente, por vezes, têm dificuldade de pedir ajuda. E isso acontece por uma combinação de fatores emocionais, fatores sociais, fatores culturais. Esse movimento, geralmente, não é por falta de necessidade, mas por barreiras internas e externas. Entre os principais motivos que eu posso destacar aqui hoje, acredito que a gente pode pontuar logo de cara as questões que envolvem estigma e preconceito. O medo de ser visto como fraco, o medo de ser visto como incapaz, faz com que muitas vezes os indivíduos eles evitem compartilhar as suas dores. Às vezes também a gente pode pensar numa perspectiva de orgulho, de autocobrança. Algumas pessoas elas acreditam que devem resolver tudo sozinhas, sem depender de ninguém. E às vezes vem um preço, né? Seja do ponto de vista, até do ponto de vista fisiológico, né? Pessoas quando chegam no setting terapêutico já chegam porque alguma coisa está apitando que não está legal. Então, até muitas vezes por conta de um medo de julgamento, receio de críticas, rejeição, até o medo de não ser compreendido. Fugindo um pouco disso, a gente pode também pontuar as questões que envolvem a dificuldade de reconhecer a própria vulnerabilidade. Nós não fomos criados como um todo para reconhecer nossa vulnerabilidade. Então, admitir que a gente precisa de ajuda exige um contato, exige necessariamente um contato com a nossa fragilidade, e nem todo mundo está preparado para isso. Obviamente, quando a gente fala sobre esses motivos que eu estou elencando para vocês também aqui hoje, a gente pode pensar também nas experiências anteriores negativas. Por exemplo, o indivíduo que já pediu ajuda, mas ele não foi acolhido, ele pode evitar esse movimento porque ele não quer repetir a experiência.
né? E para finalizar, eu acho que também a gente pode falar sobre questões que envolvam crenças culturais. Algumas famílias, em algumas sociedades, falar sobre emoções e pedir ajuda é desencorajado. Saber buscar ajuda é essencial para cuidar da saúde mental e prevenir que o sofrimento se prolongue. Nem sempre é fácil perceber, mas alguns sinais eles funcionam como um alerta. E aqui eu queria destacar alguns indicadores importantes. Por exemplo, um sofrimento intenso ou persistente. Quando eu falo sobre sofrimento intenso ou persistente, eu estou falando sobre tristeza, ansiedade, irritação, e são sentimentos que eles não passam com o tempo. Prejuízo no dia a dia é outro indicador que a gente pode estar olhando. A dificuldade para trabalhar, uma dificuldade de estudar, uma dificuldade de cuidar de si ou de manter relações. Às vezes não é só sobre preguiça, é algum indicador que está apontando e batendo na sua porta. Por vezes até o próprio corpo ele pode trazer esses sinais com insônia, fadiga, mudanças de apetite, dores sem causa aparente. A gente pode estar somatizando um pouco desse sofrimento, ou em caracteres de isolamento social também. O indivíduo ele começa a evitar os amigos, família, atividades que antes eram importantes, aquela sensação de vazio e desesperança também, né? Aquela perda de sentido, aquela perda de motivação, e o indivíduo por vezes pode inclusive assumir comportamentos de risco, como o abuso de álcool, drogas, automedicação e até pensamentos de morte. Então, em resumo, buscar ajuda é indicado quando o sofrimento ele se torna frequente, quando ele se torna intenso, ou quando ele começa a atrapalhar a vida do indivíduo. Procurar um apoio psicológico, em alguns casos até psiquiátrico, né? A gente precisa também falar sobre o quanto o psicofármaco ele auxilia com a tecnologia nesses contextos. É um passo de cuidado, não é um sinal de fraqueza. Sobre as formas de encontrar um profissional da psicologia, né, ou as formas de atendimento, né? A gente tem as formas de atendimento, sobretudo presencial. Isso facilita muito, né, para um primeiro momento o rapport, a própria construção do vínculo, né, da aliança terapêutica que é feita entre o paciente e o profissional. Nós temos também as plataformas digitais, né, para os atendimentos que nós chamamos de online, né, e nós temos também o atendimento de modo híbrido. Eu só faço um adendo com relação à forma virtual, para que sejam plataformas regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Com relação a formas de você encontrar um profissional de psicologia, a primeira delas é a indicação de conhecidos. Todo mundo tem um amigo, um familiar, um colega que possa ter algum profissional para indicar. Isso tem sido muito usual nos dias de hoje, né? As pessoas têm falado mais abertamente sobre saúde mental. As pessoas brincam, né? Estou com a terapia em dia, né? Então acho que a gente vem virando uma página aí de um passado mais estigmatizado, né? A gente precisa também lembrar que os profissionais eles são cadastrados na plataforma do Conselho Regional de Psicologia. Então é bom você checar a inscrição desse profissional na plataforma do Conselho. E a gente também tem algumas plataformas que são especializadas também. São plataformas virtuais onde tanto pacientes estão à procura dos profissionais, como também nós temos alguns psicólogos que se cadastram nessas plataformas para oferecerem seus serviços. A outra modalidade que é bem difundida é através dos planos de saúde, como nós já conhecemos. E por fim,
Não menos importante, né, muitos profissionais hoje eles têm utilizado sites, mas mais na parte de redes sociais, Instagram, sobretudo, onde ali eles têm um portfólio, você tem como conhecer não só um pouco sobre a vida daquele profissional, mas a abordagem, né, como é a interação dele, como é que ele aborda certos temas. Eu acho que isso também é algo bem interessante, bem relevante. Muitas vezes é mais fácil perceber em alguém mais próximo quais são os sinais de que algo não vai bem, do que a gente conseguir reconhecer isso em si mesmo. Então, entender os sinais de alerta e como agir pode fazer uma diferença enorme. E aqui eu queria destacar alguns sinais de alerta, para que as pessoas possam observar em pessoas conhecidas. Por exemplo, mudanças bruscas de comportamento é o mais primário deles. Você começa a perceber que o indivíduo está se isolando, você começa a perceber uma certa irritabilidade, você começa a perceber uma certa apatia, ali a gente já tem um sinal de uma mudança brusca de comportamento. Além disso, alterações de sono e apetite, dormir demais ou dormir quase nada, comer em excesso ou perder o apetite. Quando isso vem de uma forma mais acentuada, a gente precisa estar em alerta. Além, obviamente, de questões que envolvam perda de interesse. Quando eu falo em perda de interesse, eu estou falando de indivíduos que às vezes deixam de lado algumas atividades, alguns hobbies ou compromissos que antes eles eram importantes. Além disso, óbvio, né, a gente enquanto psicólogo trabalha com uma escuta ativa, né, e a gente precisa também perceber a fala do outro. Acho que seria importante destacar isso. Quando a gente começa a perceber falas de desesperança, como comentários do tipo, olha, nada faz sentido, né, as coisas não estão indo bem, não vejo mais graça, a gente precisa estar atento ali também. Dentre os comportamentos, eu acho importante a gente destacar também as estratégias evitativas. Alguns indivíduos que fazem ingestão de álcool, de drogas como forma de evitar as emoções. Ou comportamentos de negligência consigo mesmo. Indivíduos que acabam descuidando da higiene, da aparência ou da saúde. E, por fim, uma super bandeira, né, uma flag, são as expressões de ideação suicida. Falas mais abertas sobre morte, despedidas, doações de objetos pessoais. E aí muita gente pergunta, o que eu faço, né, a partir do momento em que eu percebo esses sinais? Primeiro, escutar sem julgar. Se mostre disponível para ouvir sem minimizar o sofrimento. Olha, não, isso é besteira. Você não está ajudando quando você faz isso. Demonstre acolhimento. Frases como, olha, eu estou aqui com você, você não precisa passar por isso sozinho, faz toda a diferença. E tente oferecer um apoio prático. Acompanhar numa consulta, ajudar a organizar uma rotina, facilitar acesso a recursos, né? Incentiva ali aquele indivíduo a buscar um apoio profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? E atenção nas crises. Se houver risco de suicídio, não deixa a pessoa sozinha. Aciona qualquer ajuda imediata. SAMU, 192, CVV, o serviço que tiver mais à tua disposição ou que você conseguir imaginar ali naquele momento. Indivíduo em sofrimento, indivíduo em crise. Vamos pensar em CVV, vamos pensar em Centro de Valorização da Vida, telefone 188, ligação gratuita, 24 horas por dia em todo o Brasil, tá? Além de chat
e e-mail também disponíveis no site cvv.org.br. Atendimento ele é feito por voluntários capacitados de forma anônima e sigilosa. É muito importante a gente pontuar isso. É um atendimento focado numa escuta acolhedora para pessoas em sofrimento emocional ou em risco de suicídio. E aí destacar outros serviços importantes. SAMU, né, que a gente tem aqui operando aqui no Brasil, 192, para urgências médicas e situações de risco iminente à vida. Pronto atendimento de saúde mental é importante, ou seja, hospitais gerais ou especializados na sua cidade, CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, para atendimento gratuito pelo SUS, voltado a pessoas em sofrimento psíquico intenso ou transtornos mentais persistentes. A gente pode pontuar também e lembrar das unidades básicas de saúde, a UBS, um PSF, que são a porta de entrada para cuidados em saúde mental e encaminhamentos, e os serviços privados, né, os psicólogos, psiquiatras, as clínicas de cuidado em saúde mental, sejam elas na modalidade presencial ou online. Deixar para vocês uma mensagem final, para vocês que assistiram esse vídeo, curtiram, né, apertaram aí na inscrição, no nosso sininho. Responsabilidade consigo mesmo, autocuidado e força. Falar sobre si mesmo não é sinal de fraqueza. Reconhecer as suas limitações, os seus limites é um sinal de força. Talvez você tenha alguma resistência, mas foi assistindo o vídeo e foi quebrando um pouco de alguns paradigmas, de algumas crenças que você tem. Falar sobre saúde mental, falar sobre as suas condições emocionais, principalmente para você que está em sofrimento, às vezes não quer dar o braço a torcer, é um sinal de força. E aí eu vou compartilhar com vocês uma estratégia, um truque que às vezes eu uso aqui na terapia. É o seguinte: se não for por você, que seja pelas pessoas que estão do seu lado. Às vezes a gente não procura por si só, mas pensa no teu filho, na tua filha, na tua mãe, no teu pai, em algum familiar, no teu companheiro, na tua companheira, no quanto o teu funcionamento desadaptativo, não saudável, pode estar prejudicando as tuas relações. Que tipo de legado você quer deixar para as gerações que vêm depois de você? E talvez melhorando por essas pessoas, já que às vezes nesse primeiro momento você não consegue pensar em melhorar por você, já seja uma boa porta de entrada. Então, gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês.